Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio, sejam muito bem-vindos para o segundo dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. No dia de hoje nós vamos falar sobre Santo Antônio, da pobreza à riqueza. Oração a Santo Antônio. Eu te saúdo, Pai protetor Santo Antônio. Intercede por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele me conceda a graça que desejo. Apresente agora a sua intenção. Eu te peço, amado Santo Antônio, pela firme confiança que eu tenho em Deus a quem serviste fielmente. Eu te peço, pelo amor do menino Jesus que carregaste em teu braço. Eu te peço por todos os favores que Deus te concedeu neste mundo, pelos inúmeros prodígios que Ele operou e continua operando diariamente por tua intercessão. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Segundo dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio, da pobreza à riqueza. Esse é o tema do dia de hoje. Seja muito bem-vindo, você que é devoto, devota, você que está retornando no nosso canal, você que reza conosco as novenas, participa conosco da celebração da missa, você que está rezando a Bíblia em um ano, mas você também que está rezando conosco essa trezena dedicada a Santo Antônio. Esse é um canal católico, um canal que procura evangelizar, ajudar os católicos a conhecerem e amar mais a igreja fundada por Jesus. Quando nós falamos na Igreja Católica, muitas vezes as pessoas falam assim: olha, eu sou católico porque a minha igreja, e aí as pessoas dizem. Eu refleti esses dias quando nós falamos, eu sou católico, a minha igreja, não é a minha igreja, é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus, a igreja fundada por Jesus. E a igreja de Jesus, durante a história, ela foi distribuindo, ela foi oferecendo às pessoas, à humanidade, alguns tesouros. E um desses grandes tesouros, talvez os mais bonitos, aqui um dos focos, uma das maneiras mais profundas de apresentar a história da igreja, apresentando a história dos santos. Os santos fizeram toda a diferença. Por exemplo, quando nós olhamos o Papa Leão XIV, muitos vão dizer assim, olha, o Papa Leão XIV, quem foi Leão XIII? Poderíamos pensar assim, mas quem foi Leão I? Leão I, bispo de Roma, em uma época que o Império Romano estava praticamente destruído. Muitos povos bárbaros invadiam Roma. Tinha um bárbaro chamado Átila, o chefe dos hunos. Ele invadiu Roma e quando ele estava entrando em Roma, naquela época as pessoas diziam que Átila ele era tão cruel que onde o cavalo dele pisava não nascia grama. Um homem profundamente
averso à religião, contrário a Deus. Um homem que já tinha conquistado inúmeros povos e de repente ele foi entrar em Roma. Talvez o último lugar que faltava para ele avançar no império. E aí o imperador não estava mais em Roma. O imperador praticamente já era uma figura apenas simbólica. Roma não tinha mais um grande imperador, que ano 450. E aí os bárbaros iriam invadir, conquistar, iriam destruir Roma. Leão, bispo, papa, foi na entrada da cidade, enfrentou Átila. Átila, um pagão, Átila, um bárbaro, voltou e saiu de Roma. A partir desse dia, muitas pessoas começaram a dizer assim: é seguro, é bom, é confiável viver sob o báculo do bispo de Roma. As pessoas começaram a admirar a igreja. Por quê? Porque no momento mais difícil do império, foi a igreja que cumpriu uma função histórica, uma função espiritual, como ela sempre teve, mas também uma função militar. A igreja foi aquela que defendeu as pessoas. E nós vemos hoje, a igreja, claro que ela tem uma função espiritual. Tantas missas, tantos sacramentos, tantas confissões, mas também quantas escolas, quantos hospitais, quantas obras de caridade, quanta santa casa, quantas obras da Caritas. Então, querido irmão, querida irmã, quando nós olhamos para a história da igreja, nós olhamos para a história dos santos. E nós olhamos uma grande história, nós olhamos aí um grande exemplo de santidade, um grande exemplo de fidelidade a Cristo, quando nós olhamos para a vida de Santo Antônio. O nome dele era Fernando, e depois que ele se tornou religioso, passou a ter o nome de Antônio, e aquele jovem que era de uma família, aqui materialmente falando, rica, de bens, poderia ter uma segurança, um futuro muito tranquilo, ele resolve deixar tudo para seguir a Cristo, para seguir Jesus. No Evangelho, muitas vezes, nós encontramos estas palavras de Jesus: quem quer me seguir, tome a sua cruz, mas em outros momentos, quem quer me seguir, deixe aquilo que você tem, pai, mãe, filhos, filhas, irmão, irmã, deixe tudo que você tem, vem e me segue. Os apóstolos, eles tinham uma vida totalmente entregue ao Senhor, e a partir desse momento, a riqueza destes homens passou a ser o próprio Cristo. Muitas pessoas vão dizer assim: padre, eu preciso deixar toda a riqueza que eu tenho, preciso deixar todos os meus bens e ser pobre para seguir Jesus? Se você não é religioso, no sentido de ser de uma congregação, de ser padre, um irmão religioso, nem de ser uma freira, a sua riqueza, os seus bens, eles são importantes, mas eles precisam ser usados para a construção da sua família e para a edificação do reino de Deus. Um dos maiores controles que nós precisamos ter é da maneira que nós utilizamos os bens temporais. Existe uma virtude, uma das mais importantes, chamada virtude da temperança. O que é a temperança? Temperança é você saber usar as coisas que são terrenas de uma maneira equilibrada, de uma maneira correta. Santo Antônio, ele, quando deixou toda a sua riqueza, se tornou religioso, ele percebeu que ele era pobre e aí ele estava se tornando rico. Então, querido irmão, querida irmã, tenha os seus bens. Tenha aquilo que você precisa para viver bem, mas jamais deixe de ser uma pessoa caridosa. Jamais deixe de ser uma pessoa bondosa. Jamais deixe que os seus bens se tornem o centro da sua vida e torne você uma pessoa mesquinha, uma pessoa extremamente possessiva, e que os seus bens tire o seu coração do coração de Cristo. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que através do exemplo de Santo Antônio você tenha essa clareza. A maior riqueza é o próprio Deus. Quem tem Deus tem tudo. Santo Antônio deixou com muita tranquilidade aquilo que ele tinha, porque ele encontrou algo muito maior. Que Deus te ajude você a ter o necessário para viver bem, mas jamais esquecer que a verdadeira felicidade, a verdadeira riqueza não se encontra aqui. E aquilo que nós temos de riqueza aqui na terra, que pode preencher o nosso coração, é o próprio Deus e a santidade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Continue apresentando nos comentários a sua prece, o seu pedido, e vamos adiante com muita fé, com muita devoção. Vamos caminhar amanhã para o terceiro dia nesta trezena abençoada de Santo Antônio.
Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, envie este vídeo, esta trezena, e ajude outras pessoas também a se encontrarem com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.